todos os países, todo mundo está atrás para a vacina contra o Covid-19. Saiba que você já nasce com uma doença. Mas calma, para essa doença, para esse mal, já existe uma vacina, um antídoto. Qual será esse mal? Qual será a cura? Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o professor Jairo Cardoso e sou membro da Primeira Igreja Batista em São Miguel do Guaporé, igreja cujo pastor-presidente é o pastor Lorival. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like e não perca mais nenhum minuto de reflexão. Toda semana, aos sábados, nós temos um minuto de reflexão. No início desse vídeo eu fiz menção à procura da vacina, o antídoto contra o Covid-19. Até então não encontraram, espero que encontrem. Mas saiba que todos nós já nascemos com um mal, com uma doença. Que doença será essa? Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz a palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esse grande mal, essa grande doença que afeta a todos é o pecado. Essa doença, ela é hereditária. Diz a palavra de Deus em Salmos, capítulo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Segundo a palavra de Deus, conforme nós já lemos, essa doença já nos persegue desde o dia em que nascemos. Já nascemos em pecados, portanto, já nascemos doentes. E essa doença pode nos levar à morte. Romanos 6 e 23 diz a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso não precisamos ter medo. Calma, nascemos com essa doença, mas já existe a cura, mas já existe o antídoto para essa doença, contra o pecado. E quem será o médico que vai nos curar dessa doença? Lucas capítulo 19, versículo 10 diz a palavra de Deus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12 diz a palavra de Deus: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O médico dos médicos, aquele que trouxe a salvação, aquele que é o antídoto para a nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo. Para fazermos uma consulta nesse mundo natural ao médico, é preciso primeiro fazer um agendamento. Aí, então ele irá nos atender. E para esse médico sobrenatural, como eu faço para ter o meu agendamento? Será que eu tenho que agendar? Isaías 41:10 diz a palavra de Deus: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Meu amigo, meus irmãos, nós temos um Deus que, para entrar em ação em nosso favor, não tem hora, não tem dia. A todo e qualquer instante, em qualquer momento, ele está disposto a nos ajudar. Esse médico está por nós às 24 horas do dia. Não precisa fazer agendamento. Ele está ao nosso favor o tempo inteiro. É um médico que está o tempo inteiro à nossa disposição. Só poderia ser esse Deus tão maravilhoso. O porquê que ele faz isso conosco? O primeiro quesito desse médico está à nossa disposição é o amor. O versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o primeiro motivo, o primeiro método dessa cura não é por eu merecer, mas é porque teve alguém que me amou primeiro. Esse alguém
É nosso Deus, Pai Celestial, que enviou seu Filho amado, o seu único Filho, para nos trazer o antídoto para curar da doença do pecado. Esse sacrifício, vivo e eficaz, foi de uma vez por toda, para selar a nossa salvação, para nos curar da doença, do mal chamado pecado. Isaías 53, versículos 4 e 5 diz a palavra de Deus: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje nós somos sarados. O antídoto veio de uma vez por todas, o sacrifício eficaz para eliminar o pecado da nossa vida, para nos dar a salvação. Foi através do seu sangue vertido na cruz, o antídoto para curarmos de uma vez por todas da doença. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz a palavra de Deus: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Mas preste atenção. É preciso seguir alguns passos. Que passos é esses que eu devo seguir para me curar dessa doença, para ser sarado dessa doença? O sacrifício nós já falamos. O sangue de Jesus vestido na cruz, por mim e por você. Mas é preciso ter reconhecimento de que é pecador e que necessita do perdão e do antídoto para curar dessa doença. Salmo 51:17 diz a palavra de Deus: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Quando falo quebrantado, eu tenho que estar totalmente rendido, humilhado aos pés do Senhor, sentindo a necessidade de miserável que eu sou, pecador, que sou carente do perdão, do antídoto, da cura, do sangue de Cristo vertido na cruz, para me ser eliminado do pecado, para me ser curado desse mal. Uma outra coisa a se fazer é confessar os nossos pecados. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É preciso que haja reconhecimento que você é pecador, miserável e que necessita de Deus. É preciso confessar os seus pecados a Deus. E um outro passo muito importante, é preciso ter fé. Atos capítulo 16, versículo 31. Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É preciso ter fé. É preciso acreditar no único Filho de Deus. Hebreus 11:6 diz a palavra de Deus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é preciso acreditar, porque o mundo te leva a uma incerteza tão grande, o mundo te leva para uma futilidade, o mundo te leva para uma coisa banal. Saiba que a sua vida é eterna, mas para a sua vida ser eterna ao lado de Cristo, é preciso que você creia, é preciso que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceite o sacrifício de Jesus, o antídoto vertido na cruz, o sangue de Jesus. E eu quero encerrar esse minuto de reflexão com o convite que o próprio Jesus fez. Está registrado em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitos andam cansados por aí. Muitos precisam de um descanso. Muitos precisam desse antídoto para viver na face da terra como verdadeiros servos do Senhor. Por isso, o convite do Senhor Jesus. O mal que nós nascemos, o antídoto já existe. E nós já fomos curados pelo sangue precioso de Jesus.
Aceite esse remédio. Aceite a cura para esse mal que assola a humanidade. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Procure uma igreja evangélica. Aqui em São Miguel nós estamos na Primeira Igreja Batista, ali na Avenida Cacoal. Será um prazer recebê-los. Procure perto da sua casa uma igreja que fale de Deus através da palavra de Deus. Procure uma igreja evangélica e receba a cura através de Deus Todo-Poderoso. Aceite a cura que vem dos céus. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por mais um momento que estamos aqui para falar de Ti, para falar do Teu amor, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, Pai. E assim como acabamos de pregar, Senhor, o mundo necessita da paz, necessita da cura. E a cura vem de Ti, Senhor. Nesse momento, Pai, tem pessoas se entregando a Ti, Senhor. Recebe. Dá o alívio na sua alma. Assim como a Bíblia nos promete, Senhor. Descanso. Meu Pai, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Nos livra de todo o mal. Cremos em Ti, Senhor. Confiante na vitória do povo de Deus, através do Teu Filho amado Jesus, que verteu seu sangue naquela cruz. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus muito os abençoe. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.